Eu acho que vai atrapalhar, eu acho que vai atrapalhar de uma forma muito significativa, né? Eu acho, como eu falei, a gente vai pensar em influências, né, desse momento. Eu acho que durante a pandemia também, do que a gente tem pensado em termos desse desgaste, né, dessa fadiga mental aí também associada a esse momento, mas também no momento pós-pandemia, né? Então, acho que a gente vai ainda sofrer consequências aí também desse momento de uma forma muito significativa, né? Porque tem certos impactos que a gente só vai conseguir ver na vivência, realmente, né? Então, a gente tem pensado um pouco sobre isso, né? E muito do que se tem pensado e produzido, né? Essa referência ao Covid hoje está relacionado lá à implicação do SARS, né? Assim, que foi em outro momento, porque é a única referência histórica também que a gente tem de algo nesse nível, né? Então, assim, acho que a última pandemia que nós tivemos foi há 100 anos, né? Exato. Então, assim, que para a gente, na realidade brasileira, talvez fosse algo apenas que a gente visse em situações de filme, né? E que pode trazer outros medos, né? Do tipo, mas eu nunca pensei em uma realidade dessa, tá? Então, a que eu estou vulnerável também mais agora? Né? Como se a gente se colocasse nessa condição do ser para a morte também, né? Que a gente sabe que a gente é mortal, né, digamos, mas a gente não tem essa consciência o tempo inteiro, porque senão também a gente vive num processo de angústia, né? Então, acho que tem certas implicações que a gente vai conseguir visualizar só na prática. Então, por exemplo, você fala dessa referência, né, a um cuidado, né, em termos de substituições, de aumentar essa questão das substituições, mas a gente pode pensar também que essa dificuldade, né, de lidar com esses aspectos emocionais certamente vai ser potencializada, entendeu? Exato. Então, a vivência de uma competição, no momento em que a gente retorna, vai ser diferente de um momento em que existia antes, porque para além dessa situação que eu tenho de perspectivas de rendimento que estão sendo associadas, eu tenho também medo de me contaminar, entendeu? Não necessariamente de me contaminar apenas por conta dessa questão pessoal, né, mas também de contaminar minha família, né, de ser esse vetor também que vai levar para outras pessoas, né, essa doença. Então, por exemplo, a gente teve até um caso, né, de um lutador de MMA que estava anunciando a luta, né, e aí no dia anterior da pesagem ele fez tudo, fez a reportagem. No dia da luta, ele foi diagnosticado com a Covid, né? Ele tinha feito o exame, eu acho, anteriormente, e foi diagnosticado. Então, veja, são determinados aspectos que a gente não tem nem como pensar mais para frente, né? Mas o fato é que a gente vai ter, sim, dificuldades. Então, a gente precisa ainda voltar, né, numa perspectiva de reabilitação, né, que envolve um processo, né? E um processo que precisa ser pensado a partir de uma prática que é integrada da equipe, né? Não tem como você pensar, digamos, nessa prevenção da lesão sem considerar também esse olhar da psicóloga sobre esses devidos atletas, entendeu? Porque eles estão tendo vivências também diferenciadas, eles estão se sentindo, digamos, mais ameaçados de um modo que é diferente também, então a gente precisa pensar sobre isso. Além do que, vai ser um retorno, certamente, sem público, inicialmente, né, e como é que eles estão acostumados ou não a lidar com isso, né? Então, assim, ainda assim, né, trabalhando em níveis, por exemplo, talvez de ativação, de ansiedade, que são diferentes, né, que antes estavam relacionados a essa perspectiva de rendimento, que o público também influencia, que a torcida também influencia de alguma forma nisso, né, positiva ou negativamente, e que nesse momento vai ser também diferente, né? Então, a gente precisa pensar a forma de adaptação. A psicologia, acho que ela tem ganhado muito mais visibilidade, né, de um tempo para cá, especialmente nessas situações de mega eventos, né, esportivos, que a gente tem vivenciado, inclusive, dificuldades dos atletas em lidar com esses momentos, e que acho que a psicologia tem se mostrado um pouco mais também, tem tido mais visibilidade aí, por conta dessas situações. Então, a gente vem vendo de um modo cada vez mais frequente psicólogos atuando em equipes, né, esportivas. Só que aí, pensando na realidade brasileira mesmo, é difícil a gente pensar ainda a presença do psicólogo em todos os clubes, ou compondo aí equipes multiprofissionais, porque o psicólogo vem sendo aquele, vem sendo visto muitas vezes ainda como aquele que pretende, ou que é considerado na medida em que a gente precisa apagar um incêndio. Né? Então, assim, o clube já está numa determinada situação, se a gente pensar a própria situação da Copa do Mundo,
né, 2014, vamos, então, tentar pensar aqui alguma coisa rápida, né, porque o Brasil, naquela situação com o Chile, né, mostrou um comportamento que era completamente inesperado, né, então, assim, é a realidade da grande maioria dos atletas, eles não têm acompanhamento profissional, né, e aí, infelizmente também a gente não tem um investimento, né, para que esse profissional esteja presente, porque muitas vezes a gente não tem nenhuma condição financeira, né, uma situação financeira desses clubes para poder mantê-los, né, e a gente também tem ainda esse preconceito relacionado à psicologia, né, então acho que é difícil você pensar também um momento em que esse profissional não está, né, porque aí outros profissionais, acho que eles têm, lógico, uma compreensão a grande maioria tem uma compreensão dessa influência, né, que os aspectos emocionais têm sobre o rendimento e sobre a saúde, né, bem-estar desses atletas, mas também ficam impossibilitados e restritos ao que é possível fazer a partir de suas práticas, entendeu? Então, acho que os psicólogos, nesse momento, precisam, acho que, trazer um pouco mais de visibilidade, né, das suas possibilidades, das suas práticas e de como poderiam auxiliar mais nesse momento, né? E aí eu acho que a gente precisa ir se mostrando, não apenas nessa situação em que a gente tem um problema, de fato, a gente tem algo muito maior, né, mas a gente pensar também de um modo que a psicologia precisa ser vista de uma forma preventiva, né, de um modo que a gente consegue e também fazendo um planejamento e não agir apenas em situações de grandes catástrofes, por exemplo, né, então acho que é necessário informação também maior, né, acho que a gente precisa se informar mais, a gente que está envolvido com a prática esportiva, a gente precisa ter uma leitura interdisciplinar mesmo, né, então, na sua prática, você considerar também que esse atleta, que ele está lesionado, ele está lidando com um nível de ansiedade muito maior, porque ele quer rapidamente voltar, ele quer se sentir logo bem, quando ele for voltar, ele vai se sentir ameaçado com esse risco de lesionar-se novamente, né, então, você precisa compreender essa demanda associada a isso, e não pensar que você está lidando apenas com um corpo que precisa ser recuperado para voltar, né? Porque esse atleta ele pode estar muito bem fisicamente, mas emocionalmente ele não está preparado ainda também, né? Então, assim, ele não tem condições ainda de voltar, talvez, né? Então, a gente precisa pensar dessa forma de fato integrada. Não tem como garantir que esse dano não vai acontecer, né? A gente não tem essa garantia, sabe? A gente tem como pensar, né, numa prevenção de modo que eu traga uma possibilidade de acolhimento, trabalhe numa perspectiva de acolhimento, de cuidado, né, essas demandas que vêm se mostrando também, para que isso não gere mais impacto ainda do que já vem gerando. Entendeu? Mas, assim, garantia a gente não tem, porque as pessoas vão lidar com isso também de uma forma muito diferente. Então, estabelecer estratégias que sejam possíveis a partir dessa realidade de cada um, né? Eu acho que aí, a partir dos psicólogos, tem trabalhado também com equipes, né? E se também, muitas vezes, eu acho que não é possível, né, da gente pensar um trabalho muito individualizado, porque às vezes a gente tem psicólogos que trabalham apenas nesse referencial do grupo, porque trabalham com equipes, né, digamos... Por exemplo, um psicólogo que trabalhe com um clube que traz desde a sua categoria de base até o nível profissional, e isso inclui, por exemplo, talvez 500 atletas, entendeu? Então, assim, o psicólogo não vai ter como dar conta desse trabalho individualizado nesse momento, mas aí também a gente pensar possibilidades associadas a um plantão psicológico, né, a outras condições para que haja um caminho, né, e um canal para que esses atletas que vêm se sentindo também mais prejudicados por conta dessa situação possam ser assistidos, né, e a partir daí se fazer um trabalho. Eu acho que se refere às questões que estão associadas também às pessoas de modo geral, né? Eu acho que os atletas não estão vivendo, não estão tendo acho que emoções, né, e alterações que estão muito diferenciadas do que a gente também tem visto. Só que, claro, compreendida de uma forma individualizada, porque traz esse aspecto diretamente relacionado ao contexto esportivo, né? Então, por exemplo, talvez um pouco mais potencializadas em certos aspectos, porque traz essa indicação. Mas o que eu falei antes de medo, de ansiedade, né, de raiva, de tristeza também,
de um nível de cobranças também aí maior, né, de preocupação, confusão mental, que tem sido colocado como emoções aí mais constantes na vida de todos. Né? Os atletas, eu acho que potencializados, especialmente por essa também, por essas questões relacionadas ao que se espera dele, o que é que ele pode, o que é que ele vai poder fazer depois que retomar, entendeu? Mas acho que, de modo geral, seria isso.